Charles Spurgeon pregou esta mensagem em 18 de outubro de 1857 intitulada A Bem-aventurança do Verdadeiro Cristão e tem como texto Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui temos a descrição de um verdadeiro cristão e a declaração da bem-aventurança desse cristão. Ele é descrito de forma muito sucinta, mas muito completa, nessas palavras: aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essas duas expressões são as grandes marcas distintivas pelas quais podemos separar os justos dos ímpios, descobrindo quem são os filhos de Deus. A primeira contém uma manifestação exterior da segunda, aqueles que amam a Deus. Agora, há muitas coisas em que o mundano e o piedoso concordam, mas nesse ponto há uma diferença vital. Nenhum homem ímpio ama a Deus, pelo menos não no sentido bíblico do termo. Um homem não convertido pode amar um Deus, como, por exemplo, o Deus da natureza e o Deus da imaginação, mas o Deus da revelação nenhum homem pode amar, a menos que a graça tenha sido derramada em seu coração para transformá-lo da inimizade natural do coração em relação a Deus, na qual todos nós nascemos. E pode haver muitas diferenças entre homens piedosos, como sem dúvida há. Eles podem pertencer a diferentes seitas, podem ter opiniões muito opostas, mas todos os homens piedosos concordam nisso: eles amam a Deus. Quem ama a Deus sem dúvida é um cristão, e quem não ama a Ele, não importa quão elevadas sejam suas pretensões, quão orgulhosas sejam suas profissões, não viu a Deus, nem o conheceu. Pois Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Os verdadeiros crentes amam a Deus como seu Pai. Eles têm o espírito de adoção, pelo qual clamam: Abba, Pai. Eles o amam como seu Rei, estão dispostos a obedecê-lo, a andar em seus mandamentos como seu prazer. Nenhum caminho é tão suave para seus pés quanto o caminho dos preceitos de Deus, o caminho da obediência. Eles também amam a Deus como sua porção, pois nele vivem, se movem e existem, e embora possam ter pouco dos bens exteriores, sentem que são ricos em todos os aspectos da felicidade. Eles amam a Deus como sua herança futura, acreditando que quando os dias e anos passarem, eles entrarão no seio de Deus, e sua maior alegria e prazer é a convicção plena e firme de que um dia habitarão para sempre perto de seu trono, escondidos no brilho de sua glória e desfrutando de seu favor eterno. Você ama a Deus, não com a linguagem dos lábios. Porque eles tiveram um chamado sobrenatural especial e irresistível. Pergunte a eles se eles teriam amado a Deus se fossem deixados a si mesmos e a um homem. Qualquer que seja sua doutrina, eles confessarão: a graça ensinou minha alma a orar, a graça fez meus olhos transbordarem, é a graça que me manteve até hoje e não me deixará ir. Eu nunca ouvi um cristão que tenha dito que veio a Deus por si mesmo, deixado a sua própria vontade livre. Livre-arbítrio pode parecer muito bonito na teoria, mas eu nunca conheci alguém que o achasse bom na prática. Todos confessamos que se formos levados ao banquete de casamento, foi o mesmo amor que espalhou o banquete que gentilmente nos forçou a entrar, caso contrário ainda teríamos recusado a provar e perecido em nosso pecado. Muitos homens ridicularizam a eleição, a própria palavra é um grande bicho-papão para alguns. Eles não ouvem nem mais uma palavra antes de se indignarem e se virarem de costas. Mas isso não importa, ó homem, o que quer que você diga sobre essa doutrina, é uma pedra sobre a qual, se alguém cair, sofrerá perda, mas se ela cair sobre alguém, o triturará em pedaços. Todas as sofisticações dos estudiosos e todo o lazer dos astutos nunca serão capazes de varrer a doutrina da eleição da Sagrada Escritura. Que qualquer um ouça e julgue. Ouça este trecho do 9º capítulo de Romanos. Ainda os filhos não eram nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas daquele que chama. Foi-lhe dito: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó, e odiei a Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre,
mas de Deus, que se compadece. Dirás, pois, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas antes, ó homem, quem és tu, que a Deus réplicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira? Aqueles a quem tenho misericórdia, terei misericórdia, e a quem terei compaixão, terei compaixão. Assim, não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Talvez você diga, por que então ele ainda culpa as pessoas? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas, ó homem, quem é você para questionar a Deus? Acaso o objeto formado pode dizer ao que o formou, por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para destruição, a fim de tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, isto é, a nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Estas são as palavras de Deus. Se alguém as questiona, ele rejeita o testemunho de Deus contra si mesmo. Se eu tivesse promulgado esta doutrina por minha própria autoridade, não poderia culpar ninguém por se opor a mim e rejeitá-la. Mas, quando a proponho com base na autoridade das Sagradas Escrituras, que Deus me livre de alguém que se opõe a elas. Eu afirmei, e estou certo de que a maioria dos cristãos testemunhará que o que eu disse é a verdade: se alguém ama a Deus, é porque Deus lhe deu a graça para amá-lo. Agora, suponha que eu faça a seguinte pergunta a qualquer homem convertido neste salão. Ao seu lado, senta-se uma pessoa ímpia. Vocês dois foram criados juntos, viveram na mesma casa, desfrutaram dos mesmos meios de graça. Você é convertido e ele não é. Por favor, me diga o que fez a diferença. Sem exceção, a resposta seria: se eu sou cristão e ele não é, a honra é devida a Deus. Você acha que é injustiça em Deus ter lhe dado graça que não deu a outro? Eu suponho que você diria que não é injustiça, pois Deus tem o direito de fazer o que quiser com o que é seu. Eu não poderia reivindicar a graça, nem meus companheiros. Deus escolheu me dar a graça, e o outro a rejeitou voluntariamente, para a sua própria ruína. Eu teria feito o mesmo, mas ele me deu mais graça, pela qual minha vontade foi constrangida. Agora, Senhor, se não há problema em Deus fazer algo, como pode haver problema em Deus ter a intenção de fazer algo? E o que é a eleição, se não a intenção de Deus de fazer o que ele faz? É um fato que qualquer homem seria tolo em negar: Deus dá a um homem mais graça do que. Tente explicá-los. Vamos começar com a palavra trabalho. Sabemos que todas as coisas trabalham, olhe ao redor, acima e abaixo, todas as coisas trabalham. Elas trabalham em oposição à ociosidade. O homem ocioso que cruza os braços ou se deita na cama da preguiça é uma exceção à regra de Deus, pois, exceto ele, todas as coisas trabalham. Não há uma estrela, embora pareça dormir no fundo do firmamento azul, que não percorra suas miríades de milhas e trabalhe. Não há um oceano ou um rio que não esteja sempre trabalhando, seja aplaudindo suas 1000 mãos com tempestades ou transportando em seu seio o frete das nações. Não há um canto silencioso dentro da floresta mais profunda onde o trabalho não esteja acontecendo. Nada é ocioso, o mundo é uma grande máquina, mas nunca para. Silenciosamente, durante toda a vigília da noite e durante as horas do dia, a terra gira em seu eixo e trabalha em sua rota predestinada. Silenciosamente, a floresta cresce, e em breve ela é preenchida, mas todo o tempo entre seu crescimento e corte, ela está trabalhando. Em todos os lugares, a terra trabalha, as montanhas trabalham, a natureza em suas entranhas mais profundas está em trabalho. Mesmo o centro do grande coração do mundo está sempre batendo. Às vezes, descobrimos seu trabalho no vulcão e no terremoto, mas mesmo quando mais silencioso,
Todas as coisas estão sempre trabalhando em oposição à palavra brincadeira. Não apenas estão incessantemente ativos, mas estão ativos por um propósito. Somos propensos a pensar que o movimento do mundo e as diferentes evoluções das estrelas são como a volta limitada de um moinho de vento infantil, que não produzem nada. Aquele velho pregador Salomão disse tanto que disse: o sol também se levanta e o sol se põe e se apressa para o lugar onde se levantou. O vento vai em direção ao sul e se volta para o norte, girando continuamente, e o vento retorna novamente de acordo com suas voltas. Mas Salomão não acrescentou que as coisas não são o que parecem. O mundo não está em jogo, tem um objetivo em seu movimento mais selvagem. Avalanche, furacão, terremoto são ordem em uma forma incomum, destruição e morte são mais progresso em traje velado. Tudo que é e é feito trabalha para algum grande fim e propósito. A grande máquina deste mundo não está apenas em movimento, mas há algo tecendo nela que ainda não foi visto completamente pelo mortal, como nosso texto sugeriu quando diz que está trabalhando para o bem do povo de Deus. E mais uma vez, todas as coisas trabalham em oposição ao sábado. Falamos moralmente de trabalho, especialmente neste dia, como sendo o oposto do descanso sagrado e da adoração. Agora, no momento presente, todas as coisas estão funcionando. Desde o dia em que Adão caiu, todas as coisas. Férias perpétuas, mas agora o mundo chegou aos seus dias de trabalho. Agora, temos que trabalhar. Quando Adão estava no jardim, o mundo tinha o seu sábado e nunca terá outro até o amanhecer do milênio. E então, quando todas as coisas deixarem de trabalhar e o reino for entregue a Deus, até mesmo o Pai, então o mundo terá seu sábado e descansará. Mas, no momento, todas as coisas trabalham. Caros irmãos, não devemos nos surpreender se tivermos que trabalhar também, se tivermos que labutar. Lembremo-nos de que esta é a semana de trabalho do mundo, os 6.000 anos de trabalho, labuta e dor que não aconteceram apenas conosco, mas com todo o grande universo de Deus. O mundo inteiro geme e trava dores. Não sejamos hesitantes em fazer nosso trabalho. Se todas as coisas estão trabalhando, trabalhemos também. Trabalhemos enquanto é chamado hoje, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E deixem os ociosos e preguiçosos lembrarem que eles são uma grande anomalia, eles são manchas na grande escrita do trabalho de Deus. Eles não significam nada em todo o livro de letras com o qual Deus escreveu. Co-trabalhador com a pomba da paz. A tempestade não luta com uma calma pacífica, elas estão unidas e trabalham juntas, embora pareçam estar em oposição. Olhe para nossa história, quantos eventos pareciam conflitantes em seu dia, mas trabalharam para o nosso bem. As lutas dos barões e reis pela dominação poderiam ter sido consideradas capazes de extinguir a última centelha da liberdade britânica, mas, ao contrário, acenderam o pavio. As várias rebeliões das nações, os movimentos da sociedade, as lutas da anarquia, os tumultos da guerra, todas essas coisas, sob a providência de Deus, fizeram o carro da igreja progredir com mais poder. Elas não falharam em seu propósito predestinado, de bem para o povo de Deus. Eu sei, meus irmãos, que é muito difícil para vocês acreditarem nisso. O que vocês dizem? Eu tenho estado doente por muitos dias, e minha esposa e filhos que dependem do meu trabalho diário estão clamando por comida. Isso vai funcionar para o meu bem? Assim diz a palavra, meu irmão, e assim você encontrará. Por muito tempo eu estive em negócios como outro homem, e essa pressão comercial me levou a uma situação muito difícil e angustiante. É para o meu bem? Meu irmão, você é um cristão, eu sei que você não faz a pergunta seriamente, pois você conhece a resposta. Aquele que disse que todas as coisas trabalham juntas logo provará para você que há uma harmonia nas partes mais discordantes da sua vida. Você descobrirá que, quando sua biografia for escrita, a página negra não fez mais do que harmonizar com a página brilhante, que o dia escuro e nublado era apenas um glorioso contraste para realçar o meio-dia mais brilhante da sua alegria. Todas as coisas trabalham juntas. Não há nunca um choque no mundo. Os homens pensam assim, mas isso nunca acontece.
Os aurigas do circo romano podiam, com muita habilidade e arte, evitar-se uns aos outros com rodas ardentes, mas Deus, com uma habilidade infinitamente consumada, guia os fogosos corcéis da paixão humana, conduz os beats da tempestade e mantém cada um afastado do outro. Do aparente mal, ele ainda tira o bem e cada vez melhor ainda, em progressão infinita. Devemos entender a palavra juntos também em outro sentido. Todas as coisas trabalham juntas para o bem, isto é, nenhuma delas trabalha separadamente. Lembro-me de um velho divino que usava uma metáfora muito enxuta e familiar que vou usar hoje. Todas as coisas trabalham juntas para o bem, mas talvez qualquer uma dessas coisas possa nos destruir se for tomada isoladamente. O médico receita o medicamento, você vai à farmácia e ele é feito. É retirado algo desta gaveta, algo daquele frasco, algo daquela prateleira. Qualquer um desses ingredientes é muito provavelmente um veneno mortal que pode matá-lo imediatamente se tomado separadamente. Mas ele coloca um no almofariz, depois outro e quando os misturou com seu pilão e fez uma mistura, dá tudo a você como um todo e juntos trabalham para o seu bem. Mas qualquer um dos ingredientes poderia ter operado fatalmente ou de uma forma prejudicial à sua saúde. Portanto, aprenda que é errado perguntar sobre qualquer ato particular da providência, isso é para o meu bem. Lembre-se de que não é apenas uma coisa que é boa para você, mas uma coisa que é combinada com outra e que com uma terceira e uma quarta e todas elas misturadas juntas trabalham para o seu bem. É possível que ficar doente não seja bom apenas para você, mas Deus tem algo para seguir sua doença, alguma libertação abençoada para seguir sua pobreza e Ele sabe que quando misturou as diferentes experiências de sua vida, elas produzirão coisas boas para sua alma e coisas boas eternas para o seu espírito. Sabemos muito bem que muitas coisas que nos acontecem em nossas vidas seriam a nossa ruína se continuássemos sempre na mesma condição, muita alegria nos intoxicaria e muita miséria nos levaria ao desespero. Mas a alegria e a miséria, a batalha e a vitória, a tempestade e a calmaria, todos esses elementos combinados formam o elixir sagrado com o qual Deus torna perfeito o seu povo por meio do sofrimento e os conduz à felicidade suprema. Tudo isso trabalha junto para o bem. Agora, devemos prestar atenção nas próximas palavras. Todas as coisas trabalham juntas para o bem. O significado do meu texto dependerá dessas duas palavras. Existem diferentes sentidos para a palavra bem. Existe o sentido mundano, que nos mostra algum bem transitório, o bem do momento. Quem colocará mel na minha boca? Quem alimentará minha barriga com tesouros escondidos? Quem adornará minhas costas com púrpura e fará minha mesa transbordar com abundância? Isso é o bem, o tonel transbordando de vinho, o celeiro cheio de grãos. Mas Deus nunca prometeu que todas as coisas trabalharão juntas para o bem desse tipo para o seu povo. É muito provável que todas as coisas trabalhem juntas de uma forma completamente oposta ao que você espera. Não espere, ó cristão, que todas as coisas trabalhem juntas para te tornar rico. É possível que todas elas trabalhem juntas para te tornar pobre. Pode ser que todas as diferentes providências que acontecerão contigo venham como ondas sucessivas, lavando a tua fortuna nas rochas até que ela naufrague. E então as ondas te levarão para longe, para o mar aberto, com nada além de Deus, o Onipotente, para te ajudar. Não espere, portanto, que todas as coisas trabalhem juntas para o teu bem. O cristão entende a palavra bem. Se sempre estivéssemos na mesma condição, muita alegria nos intoxicaria, e muita miséria nos levaria ao desespero. Mas a alegria e a miséria, a batalha e a vitória, a tempestade e a calmaria, tudo isso combinado faz com que o elixir sagrado seja feito por Deus, pelo qual Ele torna todos os seus povos perfeitos através do sofrimento e os conduz à felicidade final. Tudo isso trabalha junto para o bem. Agora, devemos levar em conta as próximas palavras. Todas as coisas trabalham juntas para o bem. Nessas duas palavras, o significado do meu texto se baseia. Existem diferentes sentidos para a palavra bem. Há o sentido mundano, que nos mostra um bem transitório, um bem momentâneo. Quem vai colocar mel em minha boca? Quem vai alimentar minha barriga com tesouros ocultos?
Quem vai enfeitar minhas costas com púrpura e fazer minha mesa transbordar de abundância? Isso é bom, o tonel transbordando de vinho, o celeiro cheio de grãos. Agora, Deus nunca prometeu que todas as coisas trabalharão juntas para o bem do seu povo. Muito provavelmente, todas as coisas trabalharão juntas de forma completamente oposta àquilo que se espera. Não pense, cristão, que todas as coisas trabalharão juntas para te enriquecer. É possível que todas as diferentes providências que acontecerem contigo venham onda após onda, lavando tua fortuna sobre as rochas até que ela se quebre. E então, as ondas quebrarão sobre ti até que estejas nesse barco pobre, o humilde remanescente da tua fortuna, lançado ao mar aberto sem ninguém para ajudar a não ser Deus, o Onipotente. Não espere, então, que todas as coisas trabalhem juntas para o teu bem. O cristão entende a palavra bem em outro sentido, ele entende como sendo um bem espiritual Seti, eu não chamo o ouro de bem, mas chamo a fé de bem. Não acredito que sempre é para o meu bem aumentar minhas riquezas, mas sei que é bom crescer em graça. Não sei se é para o meu bem ser respeitável e andar em boa sociedade, mas sei que é para o meu bem andar humildemente com meu Deus. Não sei se é para o meu bem ter meus filhos ao meu redor, como ramos ao redor de minha mesa, mas sei que é para o meu bem florescer nos tribunais do meu Deus e ser um meio de salvar almas da perdição. Não tenho certeza se é inteiramente para o meu bem ter amigos bondosos e generosos com quem eu possa ter comunhão, mas sei que é para o meu bem ter comunhão com Cristo, mesmo que seja em seus sofrimentos. Eu sei que é bom para mim que minha fé, meu amor, todas as minhas graças cresçam e sejam aumentadas, e que eu seja conformado à imagem de Jesus Cristo, meu abençoado Senhor e Mestre. Bem, cristão, tu não és espiritual e, portanto, não podes compreender o que é espiritual, pois isso deve ser discernido espiritualmente. No entanto, para o cristão, o maior bem que ele pode receber na terra é crescer em graça. Ele diz: eu preferiria ser falido nos negócios do que falido em graça. Que minha fortuna diminua, é melhor do que eu retroceder. Que as ondas e marés rolem sobre mim, é melhor um oceano de problemas do que uma gota de pecado. Eu preferiria ter tua vara em meus ombros 1000 vezes, ó meu Deus, do que uma vez tocar o que é proibido ou permitir que meu pé corra no caminho dos que negam a fé. O maior bem que um cristão tem aqui é o bem espiritual, e podemos acrescentar que o texto também significa bem eterno e duradouro. Todas as coisas trabalham juntas para o bem duradouro de um cristão, todas elas trabalham para trazê-lo ao paraíso, para trazê-lo aos pés do Salvador. Ele os leva ao porto desejado, disse o salmista. Pelas tempestades e furacões, pelas enchentes e tempestades, todas as tribulações de um cristão apenas o levam mais perto do céu. Todas as coisas trabalham juntas para o bem eterno e espiritual do cristão. E, no entanto, devo dizer aqui que às vezes todas as coisas trabalham juntas para o bem temporal do cristão. Você conhece a história do velho Jacó. José não é, Simeão não é, e agora você vai levar Benjamim embora. Todas essas coisas estão contra mim, disse o velho patriarca. Mas se ele pudesse ler os segredos de Deus, poderia ter descoberto que Simeão não estava. Não significa que elas funcionaram ou funcionarão, ambos são implicados, mas diz que elas estão trabalhando juntas agora. Todas as coisas neste momento presente estão cooperando para o bem do crente. Acho extremamente fácil acreditar que todas as coisas já cooperaram para o meu bem. Eu posso olhar para o passado e me maravilhar com o caminho pelo qual o Senhor me guiou. Se algum homem já teve razão para ser grato a Deus Todo-Poderoso, eu acho que sou esse homem. Eu posso ver as tempestades negras que pairaram sobre minha cabeça e as torrentes de oposição que atravessaram meu caminho, mas eu posso agradecer a Deus por cada incidente que já ocorreu comigo, desde meu berço até agora. E não desejo um melhor piloto pelo resto dos meus dias do que aquele que me guiou da obscuridade e desprezo a este lugar para pregar sua palavra e alimentar esta grande congregação. E não duvido que cada um de vocês, olhando para trás em sua experiência passada como cristãos, poderia dizer praticamente a mesma coisa. Através de muitas tribulações vocês passaram, mas podem dizer que todas foram para o seu bem e de alguma forma ou outra vocês têm uma fé igual para o futuro.
A essência da fé sempre está no tempo presente. Eu posso sempre acreditar no passado e sempre acreditar no futuro, mas o presente é o que abala a fé. Agora, por favor, note que meu texto está no tempo presente. Todas as coisas estão trabalhando neste exato instante e segundo de tempo. Por mais perturbado, desanimado e desesperado que o cristão possa estar, todas as coisas estão trabalhando agora para o seu bem, embora, como Jonas, ele seja levado ao fundo das montanhas e pense. Ainda assim, tudo está trabalhando para o seu bem agora. Por mais escuro que seja o horizonte, por mais desesperado que seja o estado atual, a fé pode enxergar um raio de luz e dizer, sim, tudo está trabalhando para o meu bem. Isso requer uma fé forte e uma dependência total de Deus. Mas, se você tem essa fé, pode descansar em paz, porque todos os problemas e dificuldades serão transformados em bênçãos para você. Quanto mais escura a noite, mais brilhante será o amanhecer. Quanto mais feroz a tempestade, mais agradável será a calmaria. Então, cristão, confie em seu Deus, pois Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem agora. Eles trabalharam, ambos estão implícitos, mas diz que eles trabalham agora. Todas as coisas neste momento presente estão trabalhando juntas para o bem do crente. Eu acho extremamente fácil acreditar que todas as coisas trabalharam juntas para o meu bem. Eu posso olhar para trás no passado e admirar a maneira pela qual o Senhor me guiou. Se já viveu um homem que tem motivos para ser grato a Deus Todo-Poderoso, acho que sou esse homem. Eu posso ver tempestades negras que se abateram sobre minha cabeça e torrentes de oposição que atravessaram meu caminho. Mas posso agradecer a Deus por cada incidente que já aconteceu comigo, desde o meu berço até agora, e não desejo um piloto melhor para o resto dos meus dias do que aquele que me guiou da obscuridade e escárnio a este lugar para pregar sua palavra e alimentar esta grande congregação. E não duvido que cada um de vocês, olhando para sua experiência passada como cristãos, poderia dizer muito parecido. Por muitas dificuldades vocês passaram, mas podem dizer que todas foram para o seu bem e de alguma forma vocês têm uma fé igual para o futuro. Acredite que todas as coisas, no final, funcionarão para o seu bem. O aperto da fé sempre está no tempo presente. Eu posso sempre acreditar no passado e sempre acreditar no futuro, mas o presente, é isso que abala a fé. Agora, por favor, perceba que meu texto está no tempo presente. Todas as coisas estão funcionando neste exato instante e segundo do tempo. Por mais perturbado, abatido, deprimido e desesperado que o cristão possa estar, todas as coisas estão trabalhando agora para o seu bem. E mesmo que, como Jonas, ele seja levado até o fundo das montanhas e pense que a terra, com suas barras, o envolva para sempre, e que as ervas do desespero envolvam sua cabeça, mesmo nas profundezas mais profundas, todas as coisas estão trabalhando agora para o seu bem. Aqui eu digo novamente que este é o aperto da fé. Como um velho camponês disse uma vez para mim, de quem eu ganhei muitas frases memoráveis: "Ah, Senhor, eu sempre pude fazer maravilhas quando não havia maravilhas para fazer. Eu sinto, Senhor, que poderia acreditar em Deus, mas naquele momento, sinto que não há muito em que acreditar." E ele simplesmente parafraseou em seu próprio dialeto assim: "Meu braço está sempre forte e minha foice." Todas as coisas estão trabalhando juntas para o seu bem, se você ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Agora, vamos encerrar notando a confiança com que o apóstolo fala. Uma ficção, diz uma ficção agradável, Senhor. Sentimentalismo, diz outro, um mero sentimentalismo poético. Ah, exclama um terceiro, uma mentira descarada. Não, diz outro, há alguma verdade nisso. Certamente os homens melhoram com suas aflições, mas é uma verdade que não é valiosa para mim, porque eu não percebo o bem que essas coisas trazem. Senhores, o apóstolo Paulo conhecia bem suas objeções, e portanto, observem com que confiança ele afirma a doutrina. Ele não diz "eu sou persuadido", ele não diz "eu acredito", mas com confiança descarada ele aparece diante de vocês e diz: "Nós, tenho muitas testemunhas. Sabemos que todas as coisas trabalham juntas." O que você está fazendo, Paulo,
com uma doutrina tão estranha e surpreendente, afirmada com tanta impudência dogmática? Qual é a sua resposta? Sabemos. Na boca de 2 ou 3 testemunhas, todas as coisas serão estabelecidas, mas eu tenho dezenas de milhares de testemunhas, sabemos, e o apóstolo. Chave de ouro em todo o labirinto da nossa história, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz o apóstolo novamente, colocando sua mão sobre seus pobres irmãos aflitos, olhando para seus companheiros na prisão em Roma, olhando para aquele humilde grupo de professores em Roma, em Filipos, em todas as diferentes partes da Ásia, e ele diz: nós sabemos disso. Não é uma questão de dúvida para nós. Nós experimentamos, provamos. Não apenas a fé acredita, mas nossa própria história nos convence da verdade disso. Eu poderia apelar para dezenas e centenas aqui e poderia dizer: irmãos, vocês de cabelos grisalhos, levantem-se e falem, é verdade ou não? Vejo o homem reverendo se levantar, apoiado em sua bengala e com as lágrimas escorrendo em suas velhas bochechas. Ele diz: jovem, é verdade. Eu provei. Mesmo até os cabelos grisalhos, eu provei. Ele fez e ele carregará, ele não abandonará seus próprios veteranos. Você teve muitos problemas, não é? Ele responde: juventude, eu tive muitos problemas que você nem imagina. Enterrei todos os meus parentes e estou como a última carvalho da floresta. Todos os meus amigos foram derrubados pela morte há muito tempo, mas tenho sido sustentado até agora. Quem poderia me manter, senão meu Deus? Pergunte a ele se Deus já foi infiel a ele, e ele dirá: não, nenhuma boa coisa falhou de todas as que o Senhor Deus prometeu, todas se cumpriram. Irmãos, podemos afirmar com confiança, ouvindo um testemunho como esse, que sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem. Além disso, há aqueles de meia idade e até mesmo aqueles de nós que são jovens. O inverno não poupou nossos galhos, nem os raios deixaram de escalar nosso tronco. Ainda assim, aqui estamos, preservados pela graça conquistadora. Aleluia, a graça que faz todas as coisas trabalharem juntas para o bem. Ó, meu ouvinte, você preferiria estar em Cristo? Se não, eu te imploro que pare e considere, pause e pense sobre o seu estado e, se conhece a sua própria pecaminosidade neste dia, creia em Cristo, que veio para salvar pecadores, e, ao fazer isso, todas as coisas trabalharão para o teu bem. A avalanche tombando, o terremoto rugindo, os pilares cambaleantes do céu, tudo quando cai ou balança, não te prejudicarão, eles ainda trabalharão para o teu bem. Creia no Senhor Jesus Cristo e seja batizado, e serás salvo, pois assim corre o Evangelho. Que o Senhor os abençoe. Oramos. Senhor, conceda-nos sabedoria e discernimento para compreendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Ajuda-nos a confiar em ti em meio às adversidades e acreditarmos que tu estás trabalhando em nosso favor, mesmo quando não compreendemos completamente os teus caminhos. Fortalece-nos com a tua graça para que possamos permanecer firmes em nossa fé e seguir em frente, sabendo que tu estás conosco. Pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém.